É muito comum que as pessoas não saibam nem por onde começar quando estão pensando na legalização de um imóvel. Será que o imóvel está mesmo legalizado? Vem com a gente que a gente vai falar sobre isso hoje. Olá, eu sou Ju Gonçalves, fundadora da Legalizar, uma empresa especializada em legalização de obras e imóveis aqui no Rio de Janeiro. Nós criamos esse canal com conteúdo descomplicado sobre o assunto para ajudar você que está precisando da informação. Então ajuda a gente, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo as informações que você precisa e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. A gente recebe muita dúvida das pessoas falando, nossa, mas esse assunto é muito complicado, quando eu estou resolvendo uma coisa, já vem outra. E como é que eu sei, afinal, se o imóvel está regularizado ou não? Como é que eu regularizo isso? Então vamos começar pelo começo. Quando a gente está analisando a situação de um imóvel, a gente sempre faz um diagnóstico analisando 4 áreas diferentes. A primeira delas é o que a gente chama de documental. O que isso significa? Que o seu imóvel precisa estar no seu nome. Se você tem uma escritura pública, um contrato de gaveta, um contrato de compra e venda particular, se você tem qualquer documento que não seja o RGI, que quando você estiver solicitando ao cartório, você pede uma certidão de ônus reais. Se quando você solicitar esse documento do seu imóvel não tiver escrito que esse imóvel está no seu nome, então esse imóvel não é seu. Esse é o primeiro passo de todo o processo de legalização. Dono é quem registra, então o RGI tem que estar no seu nome. Primeiro passo, documental. Segundo passo, a gente chama de construtivo. O que seria isso? A prefeitura determina em todo município uma legislação dizendo o que pode ou não pode ser construído. Para poder avaliar se o seu imóvel está dentro do que é permitido ou não, a gente vai precisar fazer uma planta. Então, esse é o segundo passo. Você precisa ter as medidas do seu imóvel. O ideal é que você tenha planta, corte e fachada. Com essas informações, a gente faz um comparativo entre o que está construído e o que é permitido para saber se o imóvel está possível de ser legalizado ou não, se ele está dentro da norma ou não. O terceiro ponto seria o que a gente chama de coletivo. Nós vivemos em sociedade e quase sempre os imóveis estão dentro de algum tipo de condomínio. E os condomínios também possuem regras próprias. Então, além da legislação municipal, a gente tem que avaliar as regras internas do condomínio. Às vezes você quer, por exemplo, mudar a cor de uma parede da cobertura, mas a regra do condomínio diz que não é possível. Então, é sempre bom também avaliar se qualquer tipo de modificação está dentro do que é permitido no condomínio. Isso também significa que, eventualmente, o síndico pode se meter na sua obra. Até porque existe a NBR 16280, que é uma norma que passa um pouco da responsabilidade das obras para o síndico. Isso porque, eventualmente, quando você, por exemplo, trocar um cano de lugar, pode ser que você esteja mexendo num cano que é coletivo, ou que você pegue por engano do vizinho, e essa confusão acaba recaindo sobre o condomínio. Por isso, o síndico pode, eventualmente, se meter nisso. O quarto ponto que a gente analisa quando está fazendo o diagnóstico de um imóvel são as questões tributárias. Isso normalmente se divide em 3 fatores. O primeiro é o IPTU. O IPTU é um dever cívico. Todo mundo que tem um imóvel tem o dever de pagar o imposto sobre ele, da mesma forma que o imposto de renda. Você tem a obrigatoriedade de declarar quanto você recebe e pagar o imposto sobre isso. O IPTU funciona da mesma forma. A obrigação de declarar a metragem correta é sempre do cidadão que está pagando o imposto. Esse ponto, às vezes, é um pouco confuso e um pouco contraditório. Antigamente, as pessoas achavam que tudo bem pagar um IPTU sobre uma área menor do que a do imóvel. Às vezes, a pessoa deixava de regularizar exatamente para não ter que pagar o IPTU sobre a metragem correta. Mas fiquem atentos, isso é sonegação fiscal. Então, o ideal é que você mantenha ali o seu cadastro na prefeitura correto para poder pagar o IPTU sobre a metragem correta. Dentro da questão tributária, também existem mais 2 impostos que se referem à construção ou reforma de um imóvel. Um deles é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço,
que deveria ser recolhido pelo executor da obra. Como a maioria das obras ainda são realizadas de forma pouco profissionalizada, esse imposto acaba recaindo sobre o proprietário do imóvel e você precisa fazer uma atualização disso sempre que você termina uma obra. Na prefeitura, isso vai acontecer principalmente quando você estiver fazendo o processo de legalização da construção. Ao final, eles vão te pedir uma coisa que chama certidão de visto fiscal. A certidão de visto fiscal nada mais é do que a certidão emitida após o processo administrativo de inclusão predial. E nele você atualiza a metragem do imóvel. Então, sempre que você estiver tirando o habite ou tirando um aceite de obra, ao final do processo, o seu IPTU vai ser regularizado conforme metragem adequada. E uma outra questão é o INSS, que é o imposto referente aos funcionários que executaram a obra. Esse imposto quase sempre também acaba recaindo sobre o proprietário do imóvel e ele precisa ser pago principalmente no momento do habite. Isso é um processo administrativo também e você precisa sempre estar atento a essas três questões: certidão de visto fiscal, INSS e o IPTU. Então, quando a gente junta uma análise sobre essas 4 áreas que eu citei, a gente consegue ter um diagnóstico e saber se o imóvel está regular, não está regular, se tem algum processo administrativo que precisa ser feito. E isso é muito importante para você manter o seu imóvel regularizado. Antigamente era muito comum as pessoas não prestarem muita atenção nisso, mas cada vez mais as pessoas estão tendo problemas por causa da irregularidade do imóvel. E normalmente esses processos demoram, custam caro, então é importante você se planejar. Uma coisa, por exemplo, que pode acontecer quando o imóvel está irregular é se você precisar vender, o imóvel fica muito desvalorizado, porque a pessoa que for comprar, ela não vai poder financiar. Então, para ter que pagar à vista, as negociações acabam realmente depreciando muito o valor do imóvel. Tem uma outra questão que é no momento de fazer o inventário, que é quando o proprietário falece, né? E os herdeiros precisam realmente fazer o inventário para poder fazer as divisões. E também, com frequência, os juízes não estão aceitando fazer inventário de imóveis irregulares. Então, é importante realmente você saber o que está irregular com o imóvel, saber o que você pode fazer ou não para poder se planejar com isso. Se você está gostando do nosso conteúdo, não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa dessas informações, hein?